Veja, na semana passada nós falamos sobre aquela questão, né? O apóstolo Paulo aqui no capítulo 7, ele está respondendo perguntas. Por exemplo, perguntaram para ele, pastor, né, que seria o caso, Paulo, né, apóstolo, o que é melhor, casar ou ficar solteiro? Então, o primeiro assunto dele, até o versículo 8, 9, ele trata da questão do celibato, né? Se a pessoa, ela quer realmente ficar solteira. Você vai notar no versículo 8, que até ele fala o seguinte, dá uma olhada lá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que é bom que fique como eu sou. Ou seja, o apóstolo Paulo provavelmente ele era viúvo. Então ele está dizendo, olha, o melhor para uma pessoa é ele não casar. Bem, mas calma aí, pastor, né? Então é melhor não casar? Então, tudo você tem que colocar dentro do contexto bíblico, né? O que acontecia na época? Veja bem, nós vivemos num tempo onde temos pais, pelo menos aqui na igreja, nós temos pais. Mas em muitos lugares, irmãos, não existe pais. E principalmente o povo lá, né, vivia numa situação muito difícil, que realmente um jovem cristão com uma jovem cristã, quando eles se casavam, eles tinham que enfrentar muitos problemas, inclusive correndo risco de vida, né? De alguém pegar, matar, levar embora, pegar as crianças e tal. Então, nesse sentido que ele usa esse termo aqui. O que ele quer dizer com isso, pastor? Né? Nós falamos na semana passada, né? Se a pessoa puder ficar sem casar, amém. Se ela não puder ficar, qual o versículo que a gente usou? O 9, quando ele fala assim, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Né? É melhor ficar solteiro? Bem, você vai servir a Deus, você está querendo que a igreja seja a sua noiva, ou, como no caso que nós usamos a Mariazinha, né? Jesus é o seu noivo, então, amém. Aí você olha para uma vida que nem a da Mariazinha e diz assim, olha, eu quero ficar solteiro ou solteira, porque eu vou dedicar a minha vida só para servir ao Senhor. Amém. Agora, em momento nenhum, o apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês não podem se casar, não, né? Nós falamos a semana passada, irmãos, que o casamento é maravilhoso, criado por Deus. Então, nós vamos continuar, por quê? Porque agora, no versículo 10, aparece um novo assunto. Você vai reparar aí, né? Ele diz assim, todavia aos casados, mando eu, não o Senhor, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Você vai reparar duas frases aqui, que ele fala assim, dá uma olhada aqui, no versículo 10. Ele fala assim, mando, não eu, mas o Senhor. Aí, no versículo 12, ele diz, aos outros digo eu, não o Senhor. Parece que traz uma confusão aqui, né? Mas vem cá, e agora? Jesus está mandando, e lá na frente Jesus não está mandando? Que negócio que é esse aqui, né? É certo o apóstolo Paulo dizer, digo eu, não o Senhor? Vamos refletir, né? Significa que Paulo está falando coisas que Jesus não disse? É verdade. Em certa parte, o apóstolo Paulo, ele vai falar de um assunto que Jesus ele não comentou. Significa que Paulo tem mais autoridade que Jesus? Jamais, né? Jamais uma bobagem disso, né? Significa que por ser palavras de Paulo, elas não são inspiradas por Deus? De forma nenhuma, né? Então, meus irmãos, como é que funciona? Paulo, ele fala inspirado por Deus. Veja, o que ele está falando são palavras que tem que somar com aquilo que Jesus já disse. Ele não vem para dividir o que Jesus disse, ele vem para clarear, esclarecer assuntos nos quais Jesus não se aprofundou. Jesus falou do casamento, ele falou onde? No capítulo 19 de Mateus, ele falou do casamento.
Mas aí o que mais que ele falou, né? Ele falou dessa condição da pessoa ficar solteira, ou entrou em assuntos mais detalhados sobre o divórcio. Ele entrou, mas não profundamente, né? Aí é que Paulo vai entrar e esclarecer. O que Paulo escreve, meus irmãos, ele mesmo vai dizer no versículo 37. Vamos ler o versículo 37 do capítulo 14, versículo 37. Vamos lá. Do mesmo livro aí de 1 Coríntios, 14, 37. Paulo diz assim: se alguém cuida ser profeta ou ser uma pessoa espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? São mandamentos do Senhor. Eu tive algumas experiências. Eu conheci um pastor, eu amava muito ele, já morreu, já faleceu. Mas ele falava assim: aqui é Paulo que está dizendo, não é Deus. Ele está falando aqui, digo eu, não o Senhor. Não, irmãos. É só você entender. Paulo está dizendo aqui, ele está entrando em assunto que Jesus, ele não se aprofundou. Ele não se aprofundou. Por quê? Porque Jesus ele trabalhou com princípios. O apóstolo Paulo, ele está tomando conta de uma igreja. Jesus, ele deu os princípios espirituais para a sua igreja. Por exemplo, o Velho Testamento fala assim: não matarás. Tá. Então eu nunca vou poder matar, né? Mas vamos dizer que um dia uma pessoa entra na sua casa, ele entra lá e ele quer fazer um mal para uma criança sua e tal, ou vem contra você mesmo, é você ou é essa pessoa? Aí você vai se defender. E se você matar essa pessoa? Veja que aí, meus irmãos, a lei, lá no Velho Testamento, coloca os adicionais, né? Uma outra situação, eu estou carpindo não, estou dando uma machadada na árvore, o machado escapa, pegou na testa do que está do lado, o cara morreu. Aí eu matei ou não matei? Não, é culpa minha? É culpa minha. Mas eu quis matar ele? Não. Então, a Bíblia diz assim, que quando acontecia isso, você não precisava morrer, porque quem matava tinha que morrer. Você ficava só preso, entendeu? Então, veja, meus irmãos, são muitas situações que os 10 mandamentos não comentam. A mesma coisa, quando Jesus ensina no Sermão da Montanha, ou ele entra no capítulo 19 de falar de casamento, ele não se aprofunda. Aí o apóstolo Paulo faz o que o livro de Levítico, Deuteronômio, né? Ele vai fazendo, ou seja, explicando as leis, só se aprofundando mais. Então, tudo que Paulo disse é mandamento do Senhor. E ele mesmo escreve para Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura, o que está escrito na palavra de Deus é divinamente inspirado. Então, meus irmãos, jamais olhe para um versículo da Bíblia e diz: ah, isso aqui é Bíblia. Esse aqui é Paulo que falou. O que é isso? Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Quando a própria Bíblia diz o quê? Que toda a Escritura é divinamente inspirada. É bom se a gente pudesse tirar aquelas partes que a gente não gosta, né? Que nos desfavorece. Mas não, a gente deve se humilhar diante da poderosa mão de Deus e realmente chorar e lamentar a nossa miséria. Veja só, o divórcio se tornou uma coisa comum, porque está falando de divórcio aí, né? Olha o versículo 10, vamos dar uma olhadinha. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então está falando dessa questão, né? Não se aparte do marido. Vamos refletir, né? Pode pular aí, filho, né? Vamos lá, bem atenção aí, vamos lá. O divórcio se tornou algo comum? Pelas estatísticas se tornou, meus irmãos, né? Eu posso falar do meu próprio pai, coitado, antes de morrer, né? Ele se divorciou da minha mãe, depois ele se divorciou da segunda esposa, depois ele se divorciou da terceira esposa dele, né? Assim, cada caso era um caso. Então, eu venho de uma família que teve essa questão. E aí, olha, vamos ver, pelas estatísticas, em 2010, houve 977 mil casamentos e 239 mil divórcios, né? Razoável. Mas olha em 2022,
Não vamos nem falar de 2023, que a gente não tem todas as estatísticas ainda, tá? Mas em 2022, teve 970 mil casamentos e quantos divórcios? 420 mil divórcios. Praticamente dobrou o número de divórcios. De 2021 a 2022, teve um crescimento de quase 9% ali só em divórcio. Então a pergunta lá em cima, o divórcio se tornou algo comum? Pelas estatísticas, sim. O que esses números mostram? Primeiro, que pessoas estão casando menos. Ó, em 2010, quantos casamentos teve? 977. 2022, 12 anos depois, olha quantos casamentos teve. Então, está tendo menos casamentos. Segundo, que o número de divórcios dobrou, só aumenta. Então, nós sempre vamos conhecer, nós temos na família, né? Na nossa família. Eu tenho irmãs, eu tenho pai, todos sofrendo com esse problema. Agora, pelo divórcio, pela Bíblia, o divórcio jamais vai ser comum. Diz o livro de Malaquias, eu, Senhor, eu odeio o divórcio. E também Jesus disse, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a gente tem que ver que esse é o princípio geral. Qual é o princípio geral? Não deixar que o divórcio se torne uma coisa comum, tá certo? Então vamos para o próximo ponto aqui, né? O casamento. Pelo que diz o versículo 10, né? Olha essa frase aqui, que a mulher não se aparte do marido. Final do versículo 11, que o marido não deixe a sua mulher. O que isso ensina para nós? A palavra-chave do casamento, não separe o homem. Então, qual que é a palavra-chave do casamento? Permanecer, né? É a ordem de Jesus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12. Todo aquele que se divorcia da sua mulher e se casa com outro, comete adultério contra ela. E se uma mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Então a palavra-chave é a permanência. E a gente deve pensar como Deus, ou seja, o meu casamento deve ser até que a morte o separe. Esse é o princípio, né? Casamento, Deus criou, Deus celebrou o primeiro casamento, Deus uniu. Olha, serão ambos uma só carne. E Jesus, no capítulo 19, ele fala, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, veja, meus irmãos, a palavra-chave, permanecer. Tá? Então, dependendo da pessoa, permaneça casado. Agora, veja só, meus irmãos, numa possível separação, como é que tem que ficar a porta? A porta aqui, como é que tem que ficar? Se, porém, versículo 11, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o seu marido. Agora, calma lá, pastor, né? Aqui não está escrito, né? Mas a gente tem que pensar, existem casos que podem levar a uma separação. Quais casos, pastor, pode levar a uma separação? Aí você vê ali, né? A violência contra a mulher, né? Aquela violência física muito perigosa. Então, algumas mulheres, elas sofrem essa violência, né? Muito, como é que é? Feminicídio, né? É uma coisa que existe e tem aumentado. Existe a violência psicológica, né? Levando o cônjuge a uma baixa estima, depressão e até suicídio. Então, alguns homens, eles abusam, né? Ele fica falando mal da mulher, parece que a mulher não presta para nada, não vale para nada, humilha, machuca. É aquela violência psicológica. A violência cruel, né? Aquela íntima, que a pessoa vira uma escrava dele lá dentro da casa, né? Nas quatro paredes, pela infidelidade de um dos cônjuges. Então, tudo isso pode, não quer dizer que precisa, mas pode levar a uma separação. E qual que devia ser a posição do cônjuge? Bem, olha, meu marido está muito violento, meu marido está acabando comigo, né? Meu marido foi infiel. Então, qual é a atitude do cônjuge? O primeiro passo, em qualquer situação,
Qual que é o primeiro passo? Vamos orar. Vamos orar. É o primeiro passo de qualquer situação. Olha, ontem um senhor, ele frequenta lá a nossa igreja, no Morumbi. Ele disse, pastor, eu quero um conselho do senhor. Eu falei, qual que é o conselho? Todo deficiente, tadinho, com a mão assim, todo, já de idade. Eu vou para um asilo. Eu digo, por que o senhor vai para o asilo? Então, esse é o conselho, queria que o senhor me desse um conselho, porque meus filhos, estão até me batendo e não sei o que, coisa e tal. Eu fiquei com muita dó dele, fiquei muito triste. Aí eu disse, olha, antes de o senhor tomar uma decisão, primeiro passo qual que é? Ore a Deus. Ore a Deus. Esse é o primeiro passo. Depois tente conversar. Aí sim, olha, o primeiro passo é orar para transformação. Alguns casos, meus irmãos, o cônjuge ele precisa de um tratamento. Infelizmente precisa de um tratamento. De alguém, de uma ajuda profissional para conversar com ele, ou mesmo uma ajuda pastoral para conversar com ele, ver a vida de uma forma diferente. Às vezes, os dois precisam de um tratamento. Às vezes, irmãos, a gente vê a pessoa, sabe, um cônjuge que só reclama do outro, porque o outro é isso, o outro é aquilo, aquele outro, só que ele nunca viu o defeito dele. Só o outro que tem defeito, não vê o seu próprio defeito. Aí, a gente vai falar alguma coisa, a pessoa se ofende, ou seja, ele precisa de tratamento, e eu? Não, eu não. Então, queridos irmãos, às vezes, os dois precisam de um tratamento espiritual. E o que mais, A separação é só para caso extremo, e ainda assim, olha o que diz, o versículo 11, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, Veja essa frase aqui, pode passar essa frase para a gente dar uma olhada aqui. Se o marido cristão, se a esposa cristã, se um deixar o outro, os dois devem permanecer solteiros para manter o quê? A porta aberta, a possibilidade de se reconciliarem e casarem novamente. A porta tem que ficar aberta para os dois. Quem sabe ter um tratamento, quem sabe esse homem para de me xingar, quem sabe essa mulher para de me ofender, quem sabe, existem muitos motivos, mas aí a pessoa começa a orar, mesmo estando separado dessa união de corpos, em oração, pode ser que Deus muda aquela pessoa, que Deus transforma aquela pessoa, e aquela pessoa pode o quê? Ela pode voltar. Olha, eu falei tanto daquele irmão, do irmão Félix. Ele ficou separado 52 anos da esposa dele. Ele casou novamente. A última imagem que eu tive dele, porque a esposa dele foi embora mesmo, sabe? Mas ele segurando a mãozinha dela assim na minha frente, em plena pandemia, que eu nem devia estar lá. A filha deixou, por gentileza, eu ficar lá um pouquinho, segurou a mãozinha dela assim. Ele tinha 99 anos de idade, sabe? E ela tinha 91 anos de idade. Segurou a mãozinha dela e disse, eu amo essa mulher. Deus trouxe ela de volta para mim. Então, irmãos, eu posso dizer que eu já vi de quase tudo. Então, aqui, ele deixou a porta aberta. Ele abriu a porta. Nesse sentido, então, se for o caso de se separar, para deixar a porta aberta. Agora tem uma outra pergunta aqui, e essa é fundamental. Por que as pessoas querem se separar? Vamos pensar no motivo justo? O camarada bate na mulher, ou uma pessoa violenta, uma pessoa tal. Bom, integridade física, emocional, a pessoa não aguenta mais. É um motivo justo, é um motivo justo. É justo. Agora, geralmente os motivos não são justos. Geralmente os motivos que levam uma pessoa a se separar da outra, não tem justiça. Por quê? Olha aqui, às vezes a pessoa quer o quê? Ela quer mais liberdade. Eu estou me sentindo presa nesse casamento. Meu filho, você casou. Não é para você se sentir preso. É para você realmente se sentir casado, responsável. Eu quero mais liberdade,
para fugir do compromisso que assumiu diante dos homens e diante de Deus. Fez um compromisso até que a morte separe, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Então, eu casei com ele, ele era rico, agora ele era pobre. Esse foi o problema do irmão Félix. O pai dele era um dos homens mais ricos em São Paulo. E ela era pobre. Então era uma pobre que casou com quem? Com um rico. Só que aí esse rico acabou o dinheiro e ele ficou pobre. Pobríssimo. Né? Quando eu conheci ele em 1988, ele morava no fundo do posto de saúde. Lá, num quarto. Então ela não queria essa vida de... Ele era médico, mas ele decidiu que ele ia ser médico dos pobres. Ele entregou a vida dele para fazer isso. Ela não aceitou. Ela só aceitou no fim. Aí ela aceitou. Falei assim, puxa vida. Almoçando com ela ali, os dois já faleceram, né? Mas almoçando com ela ali no Baby Búfalo, junto com o irmão Félix, a filha, a neta, ela olhou nos meus olhos e disse, pastor, eu sou a pecadora, esse homem é um santo. E eu quero voltar para ele. Imagine isso. Veja, meus irmãos, às vezes a pessoa, ela quer fugir do compromisso. Só amo ele na riqueza, não amo ele na pobreza. Olha, falamos a semana passada, a maior causa de divórcio que tem no Brasil, né, essas questões, meus irmãos, de egoísmo mesmo, sabe? Então aqui você vai ver que isso aqui é fugir do compromisso, é um egoísmo. Às vezes a pessoa quer ver o outro cônjuge sofrer. A pessoa não está me dando valor, vou embora. Né? E vai. Quero ver o que vai fazer sem mim. Né? Vai casar de novo, alguma coisa. Mas olha, quero ver ela sofrer. Ela vai sofrer, né? Porque já está interessado em outra pessoa. Olha só. Porque não querem perdoar. Porque se sentem infelizes. A pessoa fala, eu mereço ser feliz. Né? Agora, meus irmãos, isso são os motivos pelos quais as pessoas mais se separam. É difícil um casal se separar porque o marido é violento. É muito difícil. Mas por esses motivos aqui, são os campeões, né, que a pessoa se separa. Ou seja, nenhum deles é um motivo justo. Nenhum desses motivos. E aí você tem que se lembrar do que é o amor, né? Paulo fala em 1 Coríntios 13, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Espera sempre o melhor e não o pior. Sempre. Na verdade, eu tinha uma irmã que chamava Laura, já faleceu há muitos anos. E ela casou, né? Ela era uma crente, e ela casou com um descrente. Aí é um problema sério quando um crente casa com um descrente. E na primeira semana que eles estavam casados, ele se arrumou, colocou uma roupa bonita, né? Deixou ela em casa e disse, estou indo para o baile. E foi embora para o baile. Né? Aí, meus irmãos, disse que ela gritou, pulou, esbravejou. No outro sábado ele se arrumou, olhou para a cara dela e fez o quê? Eu estou indo para o baile. Mas ela tinha um pai crente. E aí reclamou com o pai dela, o pai dela disse, minha filha, essas lutas, essas batalhas a gente ganha sem palavra. Uma das coisas que ela disse, eu não vou lavar a roupa dele, quero ver ele ir para o baile. Que tempo eu não tinha muita roupa, né? E aí então ele disse assim para a filha dele, deixa a roupa dele engomadinha, bonitinha, certinho. Deixa tudo passadinho, coloca em cima da cama. Aí diz que ele chegou lá, que ele saía, mas morava no sítio, aí voltou. Quando ele voltou, a roupa dele estava tudo bonitinha, embrulhadinha, certinho. Né? Ele olhou, viu aquilo lá. Né? Ela não vai gritar, não vai chorar, não vai berrar, não vai fazer nada, né? Chegou, colocou a roupinha dele e tal. E ela disse que naquele dia, ele voltou mais cedo. Na outra semana ela fez a mesma coisa. E ele nunca mais foi. Não quis.
Um ano depois ele morreu. E ela nunca mais casou. Deixou uma criancinha para ela. Veja, irmãos, motivos, a gente, se a gente quiser um motivo para largar, é o que não falta. Não falta. Mas será que é justo? Amor não é apenas um sentimento, é ação, é uma decisão. Amar é uma decisão. Como é que o senhor sabe disso? Eu não sei disso de mim mesmo, eu sei porque a Bíblia diz isso. Deus decidiu nos amar, mesmo nós sendo o quê? Pecadores. Amor é uma decisão. Eu decidi amar, eu decido continuar amando essa mulher, esse homem, eu decido. Então, irmãos, está ali. Não é apenas um sentimento, é uma decisão, Uma decisão. Continuando, irmãos, vamos falar aqui que Deus, Ele odeia o divórcio. Por quê? Pelos mesmos motivos que nós odiamos, É uma quebra dos votos, Machuca sentimentos, filhos vão chorar, a casa vai ficar sem a figura paterna, materna. Eu sei o que é isso. Eu tenho uma irmã que ela teve uma crise muito grande quando meu pai e minha mãe se separou. Eu mesmo ficava assim meio perdido, sabe? Eu queria que meu pai estivesse lá, meu pai não estava lá. Aí eu tinha que ir na casa do meu pai, já estava com outra pessoa, É uma coisa desconcertante assim, e era uma coisa muito esquisita para uma criança de 12, 13 anos, vocês sabem, é difícil. Então era tudo novo. Veja, irmãos, a casa fica assim. Por que Deus odeia? Porque Deus sabe o que o divórcio faz. É por isso que Deus odeia. E o diabo mente dizendo que o divórcio vai te fazer mais feliz. Uma vida divorciada não é melhor do que a de casado, cheia de problema. Acabou meus problemas, vai aparecer outro. Essa que é a verdade. Um novo casamento não é garantia de maior felicidade. Um novo casamento é sempre doloroso para os filhos. Então, não deixe o diabo mentir para você. Olha, dá uma olhadinha no capítulo 7 e versículo 18. 18 não, Versículo 17. Cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas. Paulo ele entra aqui num texto, vamos voltar, capítulo 7, dá uma olhadinha aí, no versículo 14. Esse versículo aqui, meus irmãos, é muito interessante, olha o que diz. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. Você consegue ver o sentido evangelístico do casamento? Existe um teor muito evangelístico aqui. Lembra daquelas brigas, que nós comentamos no capítulo 5, no capítulo 6? Nós colocamos muito Mateus 18, Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele somente. E se ele te ouvir, qual que é a palavra-chave? Ganhar. Exato. Você ganhou o seu irmão. Você pode ganhar o seu irmão. Aí uma pessoa vem para a igreja, ela se torna uma cristã, ela entrega a vida dela para Jesus. Mas a família estava acostumada a frequentar lugares, tinha amigos diferentes, costumes diferentes, sabe? Vão para esses lugares onde não tem, bebe, etc. e tal. Costume completamente diferente de um cristão. Vamos dizer que a mulher se converte ou o marido se converte. Aí a pessoa chega e fala assim: pastor, não aguento mais o meu marido. Não aguento mais a minha mulher. Por quê? Olha, enquanto eu vou na igreja, ela vem aqui no sábado na igreja, ela está lá no baile, lá no sábado. Vou dizer que, vamos colocar uma situação dessa aqui. Bom, o que eu devo fazer, pastor? Largar, pastor? É isso mesmo. Eu não vou largar dessa pessoa. Olha, a Bíblia não diz isso. Jamais. Veja aqui, o versículo 18 de novo, 18 não, 14. O marido descrente é o quê? É santificado pela mulher. E a mulher descrente
é santificada pelo marido. Então, o que eu devo fazer com o meu cônjuge não cristão? Eu tenho que tentar ganhar ele. Pode mudar, que está atrasado aqui, ó, né? Isso, né? Então, o que eu vou fazer? Olha, separar jamais, jamais. Gente, separação, Deus não gosta. Então, está aqui, jamais. Ele não é crente, mas você conheceu ele descrente. Então, não separe. Faz de tudo que você puder para ganhar o seu cônjuge para Cristo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e os homens sábios amam suas esposas com grande amor. Isso é o que a palavra de Deus mostra para nós. Então, meus irmãos, destrói aquelas ideias maldosas que passam pela cabeça das pessoas, né? É aquela conversa fiada que a gente escuta. Né? Diz que o que Deus ajuntou não separou, mas o meu casamento não foi Deus que ajuntou porque eu nem era crente, né? Não é verdade isso. Houve votos, houve ali um enlace, uma comunhão, se comprometeram, né? Fizeram uma aliança. Como não vale, né? Não, agora eu tenho que arrumar uma pessoa crente, então eu vou largar da descrente, ou vou largar do descrente, vou arrumar um homem crente. Não, de jeito nenhum. Isso aí vem do diabo, uma palavra dessa aqui, né? E lembre-se, 2 erros não faz um acerto. Né? Minha esposa não é crente, ela está errada, mas se você largar dela, você está errado também. Então, 2 erros não faz um acerto. Jamais, né? Deus colocou essa pessoa na sua vida para você fazer o quê? Para você amar e para você tentar conquistar a alma dela para Jesus. Vai ser a sua luta, né? Vai ser uma batalha espiritual muito grande, pedido na igreja, aquele pedido de oração na igreja. Meus irmãos, quero que ore pelo meu marido, quero que ore pela minha esposa, quero que ore pelos meus filhos, né? Olha, Deus, Ele vai agir. Deus, Ele vai agir. Vamos continuar, meus irmãos, que não acaba aqui, né? Santifique seu cônjuge e seus filhos, né? O que o Paulo está dizendo aqui, porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido, de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que esse texto não quer dizer? Que só porque você veio para a igreja, que Deus vai santificar seu marido e vai santificar seus filhos. Não, não é isso. Não está falando isso. Agora eu sou crente, quer dizer que... Né? Não, cada um vai ter que ter o seu encontro com Jesus. Essa que é a verdade. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a palavra aqui, santo, né, santificado, significa separado, né? É o viver santificado. O que é isso? Separado do mundo, da maldade ao seu redor, das influências do maligno, lendo a Bíblia. Imagine que uma família onde o pai e a mãe não têm Cristo, como é que os filhos vão ser? Completamente perdidos, né? Mas vamos dizer que se converte alguém. Vamos ver que se converteu a mãe. Quantos casos tem desse? Do pai incrédulo, mas a mãe é uma crente, né? Aí ela, sendo uma mãe crente, ela faz o quê? Ela ora pelos seus filhos, lê a Bíblia na frente dos seus filhos, leva os filhos para a igreja quando pode, e a semente vai fazendo o quê? Vai entrando nos corações. Onde tem mais chances de uma alma ser salva? Numa família onde um dos cônjuges não é crente, mas tem um cônjuge crente, ou onde os dois são descrentes, não tem Jesus? Onde tem mais esperança de ter salvação? É na casa onde tem uma luz, onde tem um crente. Então, aquele crente, aquela crente, ela tem que realmente lutar. Por quanto tempo? Não sei quanto tempo essa pessoa vai viver, mas ela tem que lutar, correto? A força em ler a Bíblia, levar os filhos para a igreja, é um poder muito grande, né? Agora, veja só, esse detalhe é importante, o versículo 15 diz assim: se o descrente se apartar, porque é o que geralmente acontece, né? Aparte-se, porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à escravidão, mas Deus nos chamou para a paz. Aqui você vê que o casamento
ele tem o quê? Pode mudar, filha. Olha lá. Tem o sentido do quê? De impotência, muitas vezes. Isso é uma realidade. Pastor, mas eu estou orando, eu estou fazendo o que Deus mandou, estou na casa do Senhor e tal. Então a pessoa se sente impotente. Porque, infelizmente, tem essa questão, nós estamos falando de seres humanos, tem essa impotência. A impotência diante dos erros do cônjuge. Os dois são um, pastor. É verdade, mas eles estão em corpos separados, Um deles pode ter uma atitude nociva, decisão pessoal egoísta, e prejudicar o casamento. E às vezes não é possível voltar atrás, em muitas situações, não tem jeito. Então o que Paulo está falando aqui? Se não há como evitar, deixa a pessoa aí embora, deixa ir embora. Pesar, tristeza, mas o irmão Félix falava uma outra coisa. Mal menor. O que é o mal menor? Somos chamados para trás, para paz, e não para guerra. Aqui, meus irmãos, quer ir embora? Olha, eu não queria que você fosse embora. Estou pronto ou pronta para lutar pelo meu casamento. Eu sei que isso não é a vontade de Deus. Sei que o diabo está mentindo para você, está usando você nesse momento para se separar de mim, na verdade, da sua família. Tudo isso eu entendo espiritualmente. Mas a pessoa quer ir, deixa aí. Deixa. Então, Paulo está citando aqui, até ele diz o seguinte, no versículo 15. Não estamos sujeitos à escravidão. Aí, meus irmãos, entra num porém, Ele foi embora. E eu? O que eu devo fazer? Então aqui, o que fazer depois que... Já falamos um pouco. Não feche o quê? Não feche a porta. Continue orando. Não se case novamente enquanto o outro cônjuge permanecer solteiro. Não se case. Você fique em paz, espere no Senhor, Essa pessoa pode se arrepender e voltar para casa arrependido vai ser uma coisa maravilhosa na sua vida e na vida do seu cônjuge. São situações difíceis, eu considero. E veja, irmãos, às vezes eu fico pensando no meu próprio pai que já faleceu, quantas dores ele teve por ter se separado da minha mãe, sabe? Uma vida difícil. A minha mãe era uma pessoa difícil, a Mariazinha conheceu, não era uma pessoa muito fácil. Era difícil. Mas, com essa decisão, e depois de 6 meses ele já casou de novo, acho que menos que isso, não me lembro, depois casou de novo, porque a mulher dele foi embora. Quer dizer que se a outra foi embora, a culpa talvez não era da minha mãe, A gente pensar. Então veja só, a outra não aguentou ele, E aí, meus irmãos, nessas situações todas, minha mãe, por exemplo, ela ficou doente. Muito doente, e morreu. Mas eu me lembro assim do meu pai ir todo dia lá em casa. Ele já ia mesmo, mas ia quando minha mãe não estava. Mas aí ele começou a ir sempre, Essa esposa que ele casou depois, era uma pessoa muito compassiva, de muita compaixão. Ela fazia comida lá na casa dela, trazia para minha mãe. Ela não entrava em casa. Ela era uma crente, ela se converteu. Acho que, assim, Deus usou aquela coisa errada para ela se converter, ser salva por Cristo Jesus. Eu lembro dela vinha andando pela linha, porque ela morava perto da linha com meu pai e minha mãe também, só que em vilas completamente distantes, Vinha ela e meu pai pela linha, assim, aí ela trazia um caldeirãozinho assim de sopa, uma coisa que eles tinham feito, Mas meu pai passou por muita tristeza, por ter se separado. Eu fico pensando se eles tivessem tido um pouco mais de paciência, Tanto ele quanto ela, sabe? E meu pai perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Não sobrou nada. A casa que ele ganhou, novinha, Ele morreu 1 semana antes de entregar a casa. Ou seja, foi uma vida dura.
Então a pessoa que se separa, esse lado que se separa, ele pensa que ele vai ser feliz, ele não vai ser feliz. Não vai. Então, meus irmãos, aqui, o que fazer? Não feche a porta, continue orando, não se case novamente enquanto o outro cônjuge permanecer solteiro. Agora, irmãos, para a gente terminar aqui, olha, a realidade do divórcio deveria nos levar a uma profunda reflexão. Nunca olhe o divórcio como algo comum. É uma coisa comum. Não, não é. Não é. Coloca isso na tua cabeça. Não é uma coisa comum. Ser honesto com aquilo que a gente observa. Por exemplo, falando de mim, por isso que eu escrevi aqui. Por que meus pais se separaram? Sabe por quê? Porque os dois viviam brigando. Meu pai ia dormir comigo quando eu brigava com a minha mãe. Ia lá na minha cama lá e ficava lá. Aí minha mãe chegava na porta do quarto, me acordava de manhã e dizia, fala para o seu pai para ele tirar o carro para mim poder ir à aula. Meu pai estava do lado. Ai, que cena, né? Aí ele olhava para mim, fala para ela que eu já vou. Era só um conversar com o outro. Para que isso? Chegava na hora na mesa, chegou a conta aí para pagar, avisa o seu pai. Avisa sua mãe que eu já sei. Olha que situação que os filhos ficam. Por anos foi isso, mas não precisava. Eu acho que tudo que os dois precisavam era ter um conselheiro, sabe? Um conselheiro, uma pessoa que fala assim, mas por que vocês não conversam sobre esse assunto, vê lá o que está acontecendo, Minha mãe, ela ganhava muito mais que meu pai. Meu pai, sabe, ele arrumava panela, essas coisas, fogão, E já a minha mãe não, ela era professora de 2 padrões, etc. Tal. E parecia que meu pai se sentia humilhado com isso aí. Mas meus irmãos eram mesmo brigados, assim, a gente ia viajar, passava 15 dias, ia para Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Santo André, às vezes os dois estavam brigados, eles não se conversavam, nada, nenhuma palavra. O que faltou, eu acredito, foi comunicação. Conversar, falar, você me magoou nisso, você... Então, aqui está uma pergunta, irmãos, Tinha outra saída sem ser a separação? Sempre tem outra saída. Tem saída. Quanta dor aquela separação causou? Só eu sei, minhas irmãs, nós sabemos. Eu não estou falando de uma coisa que não vivi, eu estou falando de uma coisa que, como filho, eu vivi aquela situação. Eu posso entender perfeitamente. Irmãos, na nossa escola bíblica, semana passada, nós estávamos falando dessa questão, você tem que honrar o seu pai, a sua mãe, sabe? Coisa bonita. Uma criança olhou para mim e disse, e aquele que não tem pai? O outro menino olhou e falou assim, seu pai morreu, Aí o outro falou por ele, disse, ele nem conhece o pai dele, como é que ele vai honrar o pai dele? É muito doloroso para um professor escutar uma coisa dessa. Olha cada situação que a gente pega, que a gente encontra. Veja. Então, existe muita dor. Reflita profundamente. Sim, nós cometemos erro, alguém errou. E agora, pela graça de Deus, o que eu devo fazer? Como é que eu posso aprender com essa situação de divórcio? Como eu posso crescer espiritualmente desse ponto, do divórcio em diante? Um novo casamento é a solução ou o início de novos problemas? Então, meus irmãos, nós somos chamados a uma reflexão muito profunda, sabe? Mas uma coisa eu sei, eu já vi muitos lados. Como pastor, Deus me ajudou a ver muitas situações, muitas mesmo. Mas eu acredito que uma pessoa, se ela está casada com o seu marido hoje, se ela se esforçar, se ela lutar, provavelmente ela vai ter uma vitória. Se não tiver essa vitória, meus irmãos, ela ainda tem o seu Deus,
ela ainda está ali, né? Vai aparecer novos problemas e coisa e tal. Aí o outro cônjuge casou já, né? Bem, você está livre, realmente, você pode contrair uma nova núpcia se você quiser, né? Mas você vai medir todas as consequências. Será que isso é o ideal? Será que vai ser bom para mim, né? Veja, irmãos, quantas perguntas você pode fazer antes de ir tomando decisões. Então, Deus, pela vontade de Deus, nunca haveria um divórcio. Mas eu venho de uma família, eu venho de uma família que teve muitos divórcios. Então, eu sei entender cada caso, eu sei entender, né? Eu posso entender. E aí, meus irmãos, refletir profundamente. Reflita, né? Converse com Deus, fale com Deus, né? Ah, pastor, eu já estou casado, eu divorciei, estou casado de novo. E aí? É só você ler o versículo da Bíblia aí, está escrito aqui, né? No versículo 17. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, né? Então, veja só, versículo 20. Cada um fique na vocação em que fostes chamado. Fostes chamado sendo servo, não te dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, né? Então, mesmo se uma pessoa, meus irmãos, ser escravo, vamos dizer que ela é escrava, olha o que diz o versículo 22, porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Olha o versículo 27. Você está ligado a uma mulher? Não busque se separar. Está livre? Não busque mulher. Mas se casares, não pecas. Então você está livre? Estou. Reflita. Mas eu já casei. Cuida daquilo que Deus te deu de novo. Então, se você casou de novo, você está com um novo casamento, e você tem que lembrar de tudo que Deus disse para o Adão e para Eva. Né? Veja lá. Então você está aí, casei de novo, não deu certo no meu primeiro casamento, estou dando aqui, né? Estou em outro casamento. Deus está falando, está ligado à mulher? Não procure se separar. Porque a pessoa às vezes cria uma coragem. Eu já larguei de uma, largo de duas. Né? Já larguei de um, largo de dois. Não, não é assim. Nunca diga isso. Né? A pessoa ela se compromete. Comprometeu, fez ali um compromisso, uma aliança. Tem que honrar aquele compromisso e aquela aliança. Mas isso, irmãos, é assunto para uma nova... Né? Aqui nós só estamos discutindo o divórcio. Para não acontecer. Essa questão já aconteceu... é assunto para outro estudo, tá bom?